Então vamos começar a fazer os nossos exercícios. Bom, a primeira questão nos diz: uma solução de 100 ml de hidróxido de sódio 0,15 molar foi diluída com 500 ml de água. Qual a concentração de NaOH após a diluição em mol por litro em grama por litro? Bom, achar a concentração final de NaOH após uma diluição é bem fácil, né? Lembra da nossa fórmula que estava na aula anterior, que é CI-VI CF-VF. Ou seja, concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. E o que a gente tem de informação até agora? A gente tem o volume inicial de NaOH, a gente tem a concentração inicial e a gente também pode achar o volume final. Por quê? A gente tem uma solução. Imagine que aqui é um bekerzinho e aqui está a minha solução de NaOH. Eu vou colocar 500 ml aqui dentro. Ou seja, o meu volume final vai ser 500 mais o volume que já estava no becker, que é 100. Ou seja, o meu volume final é igual a 600 ml. Então a gente já tem todas as informações e só falta a concentração final, que é o que realmente a gente quer saber. Vou escrever o cálculo e aqui está o nosso cálculo. A concentração final é igual a concentração inicial vezes volume inicial, que eu já passei para litro, dividido por volume final, que também está em litro. E aqui a concentração está em mol por litro. Esse litro daqui corta com esse, mas depois a gente continua tendo o litro embaixo, então continua a mesma coisa, a concentração ainda vai continuar mol por litro. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter 0,025 mol por litro. Então a gente achou a primeira concentração em mol por litro, agora falta achar em grama por litro. Passar de mol por litro para grama por litro é bem mole, a gente já fez na aula anterior. Eu vou montar a continha aqui. Então aqui, montei minha continha. De acordo com a massa molar do NaOH, nós temos 1 mol de NaOH equivale a 39,997 gramas. E a gente quer saber quanto que 0,025 mol vale em gramas. E essa conta dá 0,999 gramas, aproximadamente 1 grama. E aqui a gente já conseguiu passar para grama por litro, porque a gente só alterou o numerador e o denominador continua o litro. E é isso, conseguimos resolver o primeiro exercício facilmente. Nesse próximo exercício, nós temos uma solução de 100 ml de K+, a 0,564 mol por litro, onde ela foi misturada com uma outra solução de K+, a 0,4 litros, a uma concentração de 2,134 gramas por litro. Qual a concentração, nesse caso, de K+, após a mistura? Ele também nos deu a massa molar de K+, 39,083 gramas por mol. Então, antes de mais nada, a gente percebe que a gente tem uma concentração em mol por litro e a outra concentração em grama por litro. É interessante a gente colocar as duas concentrações na mesma unidade. A gente pode escolher passar de mol para grama por litro ou de grama por litro para mol por litro, tanto faz. Eu prefiro passar grama por litro para mol por litro porque é mais usual. Então vamos lá, a mesma coisa que a gente sempre faz, passar grama por litro para mol por litro. Então aqui eu armo a minha regra de 3, 1 mol de K+ tem 39,083 gramas e 2,134 gramas tem quantos mols de K+? Nesse caso, nós temos 0,0546 mols por litro. Essa é a concentração da segunda solução de K+, que eu já passei de grama por litro para mol por litro. Então, beleza, o que a gente tem que fazer agora? Da mesma forma que a gente fez no exercício anterior, a gente vai achar a concentração final após a mistura da solução 1 e a concentração final após a mistura da solução 2. Como que a gente vai fazer isso? Mesma coisa, concentração final solução 1 é igual volume inicial vezes concentração inicial dividido por volume final. Nesse caso, 400 ml mais 100 ml dá 500 ml, que é meio litro. Fazendo esse cálculo, nós temos a concentração final da solução 1, 0,112 mols por litro de K+. Beleza, vamos fazer a mesma coisa com a solução 2. Nesse caso, a minha concentração inicial é em mol por litro. É a concentração que eu achei aqui, que eu calculei, que eu passei para mol por litro. Ou seja, 0,0546 dividido pelo volume final, que é igual a 0,04368 mol por litro de K+. E a concentração final de K+ é igual à soma dessas duas soluções. Observe que eu tinha antes uma solução 1, que tinha o K+ aqui dentro, tinha também a minha solução 2, que também tinha K+ dentro dela. E depois eu peguei essas duas soluções e coloquei dentro de um recipiente onde possui a solução 1
e a solução 2. E ambas as soluções tinham K+, ou seja, a concentração de K+ final é igual à soma das duas soluções após a diluição. No caso, a soma dessas duas concentrações aqui. E somando essas duas concentrações, nós vamos ter 0,15648 mol por litro. E, certinho, conseguimos resolver esse outro exercício. Também tranquilo. Nesse caso, a gente tinha uma mistura de duas soluções contendo o mesmo analito. E, nesse nosso próximo caso, nós vamos ter uma solução de NaCl a 0,564 mol por litro. Ela é misturada com uma solução a 0,56 litros de NaBr a uma concentração de 1,25 mol por litro. Qual a concentração de todas as espécies após a mistura? Bom, primeiramente nesse caso, a gente tem que saber que o NaCl e o NaBr são eletrólitos fortes. Quando eles entram em solução, eles se dissolvem totalmente em Na+, mais Cl-, e o NaBr também vai se dissociar totalmente em Na+, mais Br-. Então vamos lá, informações que a gente tem. Nesse caso, a gente tem a solução 1, que é a solução de NaCl, e a solução 2, que é a solução de NaBr. E a gente vai calcular a concentração final de ambas as soluções, igual sempre a gente fez. Então vamos lá, concentração final de NaCl, eu já vou montar a conta direto, tá? Bom, montei a continha, volume inicial, concentração inicial e volume final, que eu só somei 100 ml com 560 ml também. Nesse caso, a concentração final de NaCl é igual a 0,08545 mols por litro. A concentração final de NaBr é igual a... É a mesma conta, a diferença é que o volume inicial é o volume inicial da solução 2, que é 0,56 litro, e a concentração inicial é a concentração da solução 2. Então eu tenho uma concentração final de NaBr de 1,061 mol por litro. E a pergunta nos diz qual a concentração de todas as espécies após a mistura. Observe que, nesse caso, eu vou ter 0,08545 mols por litro de NaCl e 1,061 mols por litro de NaBr. Nesse caso, se eu arredondei a... Bom, nesse caso, eu vou manter as mesmas casas decimais da conta de cima com a conta de baixo e vou poder dizer que a concentração final de Cl-, a única fonte de Cl- que eu tenho é a solução que contém o NaCl. Então, a concentração final de Cl- após a diluição é 0,085 mol por litro. Por quê? Se eu tenho 0,085 do lado esquerdo, eu também vou ter 0,085 do lado direito. E como aqui, respeitando a relação estequiométrica, né, eu tenho um Na+ e um Cl-, a contribuição dessa solução 1 para o Na+ é 0,085 mols por litro. Então, Na+, eu já posso começar a escrever que é igual a 0,085 molar. E na solução 2, eu vou ter Br- a 1,061 mol por litro, pelo mesmo motivo. Também vou ter 1,061 molar de Na+. Então, eu vou ter Na+ é igual a isso, mais que é a concentração que eu tenho da solução 1, mais a contribuição que eu tenho da solução 2. Fazendo esse cálculo, eu vou ter no final a concentração final de Na+ igual a 1,146 molar. E beleza, a gente já conseguiu achar a concentração de todas as espécies nessa solução após a mistura. E vamos lá para a última questão e a mais complicadinha. Nesse caso, eu vou ter várias diluições sucessivas. Vamos tentar entender o enunciado. Uma alíquota de 5 ml contendo uma solução de cobre 2+, foi colocada em um becker de 50 ml e completado com água. Após a diluição, uma alíquota de 10 ml foi retirada desse becker e colocada num balão de 100 ml que também foi completado com água. E depois disso tudo, uma outra alíquota de 5 ml foi retirada para análise e foi identificado 0,0000423 gramas de cobre 2+, nessa última alíquota de 5 ml. Qual a concentração em mol por litro de cobre 2+, na minha primeira alíquota de 5 ml, antes de todas as diluições? Primeiro de tudo, foi o que eu já fiz, que é escrever o que todas essas diluições estão fazendo para facilitar o nosso cálculo. Vamos lá, ele quer saber a concentração em mol por litro de cobre 2+, na minha primeira alíquota, que é essa aqui, que eu vou fazer uma estrelinha agora. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que passar por todas essas diluições, fazer um processo reverso, para poder achar a concentração nessa primeira alíquota. Então vamos lá, vamos começar a resolver. Deixa o nosso esqueminha salvo aqui.
Então, beleza. Primeiro de tudo, eu vou passar essas gramas de cobre 2+, que eu tenho e vou transformar essas gramas em mols. A partir da massa molar, eu consigo a relação. A cada 1 mol de cobre 2+, eu tenho 63,546 gramas. A cada 4,23 vezes 10 a menos 4, que é a quantidade de gramas que foi achada na última alíquota, eu vou ter quantos mols? E o resultado nos dá 6,657 vezes 10 a menos 6 mols. E essa é a quantidade de mols que eu tenho na minha alíquota de 5 ml. Observe que essa minha alíquota de 5 ml, ela foi retirada de um balão de 100. Ou seja, essa minha alíquota ela tem uma proporção em mols respectiva ao volume que foi retirado. Se em 5 ml eu tenho tantos mols, em 100 ml eu vou ter, respeitando uma proporção, uma quantidade maior de mols. Então eu posso fazer essa relação, essa regrinha de 3. Se em 5 ml eu tenho essa quantidade de mols, em 100 ml eu vou ter 1,331 vezes 10 a menos 4 mols. Então, beleza, já achei a quantidade de mols que eu tinha no meu balão de 100 ml. Mas perceba que a única fonte que eu tenho de cobre 2+, nesse balão era a minha alíquota de 10 ml, porque eu botei a minha alíquota de 10 ml nesse balão volumétrico, o volume ficou aqui, mas eu completei esse balão com água. Ou seja, qual a única fonte de cobre 2+ que eu tenho? É a fonte da minha alíquota. Ou seja, toda a quantidade de cobre 2+ que eu tiver nesse balão aqui corresponde à minha alíquota de 10 ml. Ou seja, na alíquota de 10 ml, eu tenho 1,331 vezes 10 a menos 4 mols. Então, até aqui eu já achei todos esses valores. Vamos lá, eu tenho que achar a quantidade em mols que eu tenho no becker de 50. E é o mesmo cálculo que a gente acabou de fazer. Se na alíquota de 10 ml eu tenho 1,331 vezes 10 a menos 4 mols, num becker de 50 ml eu vou ter 5 vezes esse valor. 6,657 vezes 10 a menos 4 mols nesse becker de 50 ml. Mas observe que, assim como aconteceu no balão volumétrico, a única fonte que eu tenho de cobre 2+ nesse becker é o que veio da minha primeira alíquota de 5 ml, que é a alíquota com a estrelinha, que é a alíquota que eu quero saber. O restante do volume foi completado com água posteriormente. Então, esse valor aqui em mols corresponde ao valor que eu tenho na minha alíquota de 5 ml, que é o que eu quero saber. Então, eu já tenho a quantidade em mols e também tenho o volume. Agora é só transformar em mol por litro. O que eu faço? 5 ml corresponde a 0,005 litros. Eu vou ter 6,657 vezes 10 a menos 4 mols, divididos por 0,005 litros. Fazendo essa conta, eu vou achar a minha resposta, que é, na minha alíquota de 5 ml, eu tenho 0,1331 mols por litro de concentração de cobre 2+. E finalizamos aqui essas duas aulas de auxílio ao estudo de Química Analítica 1. Vocês puderam observar que não é tão complicado, é só estudar. Claro, tiver alguma dúvida, pergunte, procure o monitor de vocês, procure o professor, tire dúvidas, não deixe acumular dúvidas. Esses são os assuntos iniciais para a gente começar a estudar Química Analítica, começar a estudar o equilíbrio. E é isso. Obrigado por terem acompanhado e bons estudos!